Este é o episódio 262 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Throwback, como discutir melhor com o nosso parceiro, onde se partilham estratégias fundamentais para podermos ter melhores discussões. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana decidimos fazer um throwback. Quer dizer que vamos rever um dos episódios clássicos do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana propomos-te que possas ouvir pela segunda vez ou pela primeira, se não ouviste na altura, o episódio 144, Como discutir melhor com o nosso parceiro. Neste episódio, eu e a Mia temos uma conversa sobre os Cavaleiros do Apocalipse, um tema do célebre psicólogo americano John Gottman, que muito nos tem ajudado nas nossas conversas e que, acredito, é um tema extremamente atual, pois neste tempo de discussões polarizadas, nada como aprender a discutir melhor. E para o podermos fazer é absolutamente fundamental identificarmos estes Cavaleiros do Apocalipse em ação e aprendermos a retirá-los da equação. E para isso, acho que nada melhor do que ouvires agora esta conversa entre mim e a Mia sobre como discutir melhor com o nosso parceiro. Lembrando que tudo, mas mesmo tudo, o que é discutido neste episódio é aplicável a qualquer tipo de discussão, com qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de contexto. Ouve atentamente, tira notas e aprende a retirar os Cavaleiros do Apocalipse da tua comunicação. O mundo vai agradecer e eu acho que tu também. Usufrui. Até já. Eu escolhi este tema. Tu escolheste o tema e este tema tem tudo para dar confusão. Tem Sim. tudo para dar discussão, aliás. Sim. Ia só dizer que apesar de todo o trabalho que nós fazemos aqui no podcast e nas redes sociais e de muitas vezes eu fazer referência ao meu trabalho como formador nas áreas do coaching, da PNL, continuo a receber mensagens de pessoas que dizem: Pedro, consegues-me aconselhar a um curso de coaching? Consegues-me aconselhar a um curso de PNL? Eu também recebo. Sim, também recebes. Então eu vou só aproveitar aqui estes 30 segundos para dizer sim, eu recomendo os cursos de coaching e de PNL da Life Training. Primeiro porque fui eu que criei e desenhei esses cursos de uma ponta à outra. Segundo porque sou eu que facilito esses cursos em conjunto com a equipa da Life Training. Portanto fica aqui a nota assim bem bold de que esses são os cursos que eu recomendo, tá bem? E são os mesmos cursos que eu recomendo. É os que tu recomendas, sim. Tu também participas muitas vezes nestes cursos. Sempre quando podes, como convidada especial, e eles acontecem coaching em Lisboa e Porto, PNL em Lisboa e Porto, apenas uma vez no ano em cada uma das cidades. Portanto, em 2020, se quiserem aprender coaching ou quiserem aprender programação neurolinguística, é só entrarem na página da Life Training, lifetraining.com.pt. Está lá a informação toda, podem pedir mais informação se necessitarem, podem fazer as inscrições, têm lá os valores das inscrições, está lá tudo. E se precisarem de ajuda, a equipa da Life Training gosta muito de ajudar. Muito bem. Dito isto, diz lá qual é o tema desta semana. Então, este tema veio depois de uns dias seguidos na nossa família. Sim. Já foi aqui algumas semanas atrás, onde houve discussões diariamente, que não é muito comum hoje em dia, acho eu. Não assim, 3 ou 4 dias seguidos com discussões não é normal. E por não ser normal, deve ser por isso que pensei mais neste tema de discussões. Mas quando estás a falar em discussões, estás a falar daquelas discussões assim... Sim, assim com a voz alta, até berros. E com os estados emocionais fortes. Sim, presentes. Não é só desentendimentos, ou não é só... Eu tenho uma opinião, tu tens outra. Não, eu estou mesmo a falar de discussões, tipo murro na mesa. Olha, um dia destes, quando estivermos a discutir ou começarmos a discutir, vamos gravar. Um de nós vai se lembrar de, sem o outro saber, de carregar no botãozinho de record. Porque eu acho que muitas pessoas que nos ouvem não conseguem imaginar como nós conseguimos ser chatos. Ou que se calhar conseguem. Conseguem. Sim, quem nos conhece melhor acho que até consegue. Consegue imaginar que... Os nossos filhos conseguem. Mas eu acho que há muitas pessoas que conseguem imaginar que o Pedro deve ser um grande chato a discutir, mas a Mia não.
Não. Se eles soubessem. Exato. Bom, portanto, eu queria falar sobre discussões. O que é que são discussões? E queria trazer para aqui também um bocadinho de teoria que vem do John Gottman, que acho que é o grande senhor, a grande pessoa na área de relacionamentos, terapia do casal e em trabalhos sobre emoções e por aí fora. Ele tem o Gottman Institute, que tem um material mesmo muito, muito interessante. E queres que eu já fale sobre isto ou vamos falar sobre outro? Queres falar? Eu acho que quando nós estamos a falar aqui de discussões, estamos a falar de momentos onde duas ou mais pessoas têm dificuldade em valorizar os pontos de vista umas das outras, ou têm dificuldade em criar intenções comuns. Sim, uma discussão é acima de um conflito, não é só um conflito, não é? Sim, porque um conflito pode ser um conflito pacífico. Sim, o meu grande guru Jesper, ele costuma dizer que um conflito acontece quando uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa quer outra. Sim, e pode ser pacífico. Sim. Não é? Um conflito não é necessariamente uma discussão. Sim, mas quando é que um conflito se transforma numa discussão? Quando começam a existir, a estarem presentes certos estados emocionais, não é? Quando começamos a haver falta de certos recursos, não é? Recursos, foi isso que aqui a minha reflexão começou por pensar, ok, o que é que aconteceu nestes últimos dias que proporcionou estes conflitos? Porque os temas não eram novos, ou seja, não é novas nem eram grandes, eram coisas pequeninas. Aliás, neste momento nem te consigo dizer sobre o que é que era. Eu não me lembro de alguns temas. Lembras-te? Sim. A sério? Eu não. Eu sou mais ressabiado. Então eu consigo identificar em mim e nas outras pessoas envolvidas, que não eras só tu, também eram meus filhos, que havia um denominador em comum em todas as situações, que era cansaço. O cansaço estava bem presente nas situações. Ou seja, quando estamos mais cansados física e mentalmente, é mais fácil discutirmos. Exato. Segunda coisa, que era nomeadamente, estava uma coisa que estava presente mais nos nossos filhos, um deles, uma discussão que me lembro, foi fome. Portanto, o miúdo estava com fome e isso diminui imenso a capacidade de... Ou seja, primeiro dorme-se, depois come-se e depois é que se discute. Sim, exato. Não é? Sim, duas necessidades assim bem básicas que determinam muito o nível, até onde a discussão vai, não é? Sim, sabes que isso não é o único destas situações que tu sobre as quais estás a refletir, não é? Não, claro que não. Há investigação sobre isto, obviamente, que nos mostra, por exemplo, que um juiz é mais empático. Não, eu ia dizer o contrário. Não, tende a ser mais duro na aplicação de penas, por exemplo, antes do almoço do que depois do almoço. Exato, eu já li isso também. É curioso e é importante. Nós, quando utilizando aqui um recurso de PNL, quando a nossa fisiologia ela cria impacto sobre o nosso estado emocional. Certo. E o nosso estado emocional, por sua vez, de uma forma dinâmica, cria impacto sobre os nossos pensamentos. E, portanto, quando eu estou cansado, ou quando estou com fome, ou quando estou doente, ou quando estou alcoolizado, são alterações da fisiologia que geram certos estados emocionais ou geram a ausência de outros estados emocionais, dos recursos, como tu falaste, e isso em si faz com que eu depois me comporte de uma determinada forma. Promovem um certo tipo de pensamento. Mas também penso de uma determinada forma, não é? Exato, sim. Portanto, é bom saber isso. É bom saber isso. Só que dizer ao miúdo vai comer não ajuda. Sim. Não é? Naquela situação. Tu, quando estás com fome, também discutes mais comigo. Sim, sem dúvida. Acho que eu tenho uma teoria que é um dos dois que é um trigger maior do que o outro para todas as pessoas. Eu, por exemplo, nos nossos filhos consigo identificar isso. Há uns que é mais fome, outros que é mais sono. Ou como se tivéssemos assim tantos, não é? Sim. Então 3.
Mas mesmo no meu caso, sim, fome é pior do que sono. Mas para ti é o contrário. Para mim ti é é o mais sono. a sono. O sono é um trigger maior do que fome. Ficas muito chato, não é? Por isso tens que me deixar dormir. Olha, mas e o. E o Gottman? Não, Não. espera aí. Então nós estávamos aqui a procurar diferenciar primeiro o que é um conflito, uma discussão, não é? E tu propuseste que numa discussão já não temos acesso a determinados recursos. Yeah. Que são muito úteis quando estamos só num conflito, numa Sim, diferença se falarmos de em opinião. termos cerebrais, no fundo, nas discussões, desligamos muito o nosso córtex pré-frontal. Somos mais, falando em termos muito simples, somos mais básicos, não é? Descemos um andar. O Dan Siegel fala muito como se temos um andar de cima ou um andar de baixo no cérebro, não é? E vamos para o andar de baixo. E vamos para o andar de baixo. Ou temos menos e às vezes até recursos. podemos ir para a cave, não é? Sim, okay. Onde temos menos recursos, temos menos capacidade de racionalizar, não temos a empatia ligada e por aí fora. Nem todas as discussões acontecem só porque estamos com fome ou sono. Mas olha, eu acho que pensando bem, tu estás a revolucionar isto tudo. Há pessoas que neste momento nos estão a ouvir e estão a dizer: eu acho que já sei como ter paz e sossego aqui em casa. Comer é dar-lhes comida e deixá-los dormir. Exato. É. Mas há pessoas que acordam depois de dormirem muitas horas, tomam um belo pequeno almoço e são capazes de discutir logo a seguir. Mas só para dizer assim, uma parte também, mas tem a ver, que é há um livro muito giro, que por acaso foste tu que me compraste uma vez quando estiveste nos Estados Unidos, que se chama Is My Child Misbehaving or Is She Missing Sleep? Ok. Será que o meu filho está mal comportado ou se está com falta de sono? Ou seja, podemos aplicar isso também aqui e aos o livro adultos. Está cheio de referências científicas. E sim, é aplicável. E por acaso nós sabemos que uma percentagem muito razoável dos adultos tem sono quase crónico, tem fadiga crónica porque não descansa o suficiente ou não descansa com qualidade suficiente. Exato. Portanto, eu acho que porque é que eu estou a reforçar isso? Porque eu acho que é um alerta, é algo a termos mesmo em mente quando estamos perante ou nos encontramos no meio de uma discussão ou mesmo prestes a iniciarmos uma discussão de fazermos essa avaliação. Olha, mas estava aqui a refletir sobre quais são os meus triggers, o que é que me coloca mais facilmente num estado daquele de irritabilidade que qualquer coisa pode gerar uma discussão. Fome, cansaço, essas coisas sim, mas há outra coisa mais importante para mim, que é o que é que aconteceu nas horas anteriores. Eu, por exemplo, eu tive muitas horas a fazer uma coisa que não me apetecia, recebi más notícias, estive a lidar com pessoas que foram muito chatas. Ou estiveste a meditar e estiveste a treinar. Ou estive a meditar, estive a treinar, recebi notícias ótimas. É por isso que os teus filhos às vezes dizem que papá vai correr. Sim. Não é? Mas isso é muito importante. É uma espécie de um priming, não é? O que é que aconteceu antes? Porque às vezes há pessoas que, por exemplo, são capazes de entrar em casa e ainda não aconteceu nada e elas não estão propriamente com sono ou com fome, mas elas tiveram o dia todo a ser irritadas, a receberem uma série de inputs a que muitas vezes elas até nem por questões não podiam reagir, não é? Por questões de regras, de etiqueta, de hierarquia, elas nem sequer podem ter uma reação que teriam noutro ambiente, então tiveram ali a acumular, não é? E aqui chegam a casa e estão cheias de vontade de se chatear com alguém. É aquilo que nós sentimos que o copo está quase a transbordar uma gota de água e isto rebenta, não é? E não tem nada a ver com a pessoa que aparece à frente. Sim. Agora, eu acho que quando tu falaste em trazer esse conteúdo do Gottman, acho que estavas interessada em explorar situações onde, independentemente daquilo que estava a acontecer antes, independentemente da nossa fisiologia, agora iniciamos uma discussão. Não é? Sim, e o Gottman tem uma teoria que se chama The Four Horsemen, ou os Quatro Cavaleiros, que no fundo está ligado a uma são tipo os cavaleiros do apocalipse. Exato, mas também são coisas que nos ajudam a perceber qual é a probabilidade de um casal, porque isto está ligado à terapia de casal, qual é a probabilidade do casal se manter juntos.
não é? Quanto mais presentes esses cavaleiros nas discussões ou na relação das duas pessoas, menos a probabilidade de ter uma boa relação e maior a probabilidade de haver uma separação. Portanto, principalmente um deles é um indicador muito utilizado. Sabes qual é? Sim. Bom, portanto, queres que partilhe os Como quatro? se chamam esses 4 cavaleiros? Então, primeiro temos o da defesa, certo? Da defesa, sim. Temos o da defesa. O que é o cavaleiro da defesa? O cavaleiro da defesa é aquele que muitas vezes se faz de vítima, não é? O cavaleiro de defesa é aquele que acusa o outro, que julga muito o outro, que acusa o outro e que não assume a responsabilidade. Acho que a responsabilidade é sempre do outro. Ou seja, quando esse cavaleiro está presente, eu basicamente estou-me a defender. Estou-me a defender, muitas vezes através de contra-ataque. Eu não consigo fazer diferente por não sei o quê e eu estou sempre culpado. Lá estás tu sempre a chatear-me, sou sempre eu. Agora estamos a misturar. Aí não estava a fazer a defesa? Não, estavas a misturar com a crítica. Ok. Portanto, o crítico é terceiro, mas vou já falar dele. Né? É quando atacamos o caráter do caráter do terceiro, é quando dizemos tu sempre, tu nunca, quando utilizamos essas generalizações, não é? E quando estamos sempre a falar do outro e não sobre nós próprios. Tu nunca me ouves, tu és sempre assim. É assim, tu fazes sempre a mesma coisa e por aí fora, não é? É o cavaleiro da crítica. E quando eu digo, tu és como a tua mãe... Isso seria um ataque ao caráter, certo? Exato. Portanto, e depois temos o contempt, que eu esqueço-me sempre como é que é em português. Desprezo ou desdém. Não é? Que é aquele que estamos a... É aquele que faz assim. Ou que faz o rolling your eyes, tipo, faz tipo assim com os olhos, virar os olhos. Revirar os olhos. Sim. E isso é um daqueles indicadores que às vezes... conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que era fazer assim. Mas este de revirar os olhos, às vezes brinca-se com isso, se entre um casal, se conseguirmos identificar que um deles ou ambos utilizam muito essa forma de exprimir, não é? A linguagem da face, o revirar os olhos é um indicador de que a relação não está muito bem. Sim, eu lembro-me há uns anos, ainda falta o quarto cavaleiro, não é? Sim, mas ainda não acabei com este também. Mas lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no John Gottman foi num livro, salvo erro, foi num livro do Malcolm Gladwell, eu penso que no Blink, onde ele explicava que o John Gottman foi entrevistado para o livro e ele explicava que quando punha casais em laboratório, não é? Basicamente com câmaras a apontar para ambos, pedia-lhes para eles falarem sobre temas, eles às vezes desligavam o micro, tipo, não interessa do que é que eles estão a falar. Aliás, a investigação dele mostrou que é igualmente válido. Vamos discutir a grande cena da nossa vida ou vamos discutir onde é que vamos tomar um pequeno almoço amanhã. Que o sinal que estatisticamente indicava uma maior probabilidade das pessoas virem a separar-se era quando um estava a falar, o outro revirava os olhos. Eu presto muita atenção a isso, sobretudo quando estamos a conversar com um casal ou numa situação em que está um casal e em que um dos elementos do casal está a falar com outras pessoas, ou seja, eles não estão a falar entre si. Por exemplo, imagina, estou sentado com um casal e ele está a falar comigo. E quando ele está a falar comigo e diz uma coisa do género, porque eu quando era novo fazia não sei o quê, e ela começa a revirar os olhos, ou ao contrário, não é? E esse revirar dos olhos, lembro-me, desse estudo, salta-me sempre o Gottman e dizer, ui, pá, é que isto está mal. Exato. Mas além do revirar os olhos, tem aquelas pessoas que agir com superioridade, não é? De achar-se superior ao parceiro e também... Tu não percebes nada disto. Exato, tu não percebes nada disso, deixa-me tratar, eu é que trato, eu é que sei, e por aí fora, não é? Sim. E também uma espécie de bullying, não é? Que também pode acontecer, ou chamar nomes, por aí fora. Portanto, este que é desprezo, chamar nomes. Mas continua a ser pertencer a esse cavaleiro. E depois o último é a frieza, não é? Que em inglês chamam isso stonewalling, não sei, frieza pode ser em português, não é? É construir um muro, sim, mas frieza. Portanto, é tipo desligar completamente, um shutdown, ir embora. Ir embora ou
fazer de conta que estou ocupado. Sim. Em que estás a falar, Ou dizer, eu agora vou fazer outra agora coisa. não quero falar sobre isso. Isso. Portanto, não é stonewalling, é colocar Viste como eu fui bom a fazer isto. Este aqui foi o que me lembrei mais rápido de exemplos, porque é o meu... quando eu ouvi isso quando vi esses cavaleiros, liguei-me logo com este é o cavaleiro que a maior parte, acho que 80% são homens que são utilizam homens que muito o utilizam stonewalling. e é também o cavaleiro que surge mais vezes, e eu até estive a pensar, pá, este era provavelmente também o cavaleiro que o meu pai utiliza nas discussões, que é ficar calado, né? E eu reproduzi também muito dessa estratégia. Que é, há um momento em que eu desligo, não é que eu deixo eu continuo a ouvir, claro, estava uma discussão, aquilo é a coisa mais importante, certo. Só que posso fazer, de facto, agora vou ler um livro, não é? Vou fazer outra coisa, mesmo que aquilo continue ali, está muito ativo internamente. Mas não me envolvo na discussão. Sim, ou agora não, ou pá, assim não dava-me embora. Não é? Exato. Numa dessas discussões de que tu estavas a falar há umas semanas com os nossos filhos, com a nossa filha, eu fui-me embora. Tu foste embora, mas antes de ires embora estavas muito na crítica. Na crítica, sim. Estavas muito na crítica. Na crítica, ou seja, a outra pessoa está, por exemplo, a partilhar como é que se sente e eu ataco-a, é isso? Critico-a por isso. Sim, pode ser isso, mas aí que estás também no defensiveness, não é? Então, acho que estavas a fazer uma mistura entre defensiveness e na crítica falas sobre a outra pessoa e não falas sobre ti próprio. Sim, tu é que devias fazer diferente, ou tu é que devias lidar com isto de uma forma diferente. Exato. E estás sempre a fazer a mesma coisa, essa é a parte da crítica. E na parte da defesa, estás, não é? Ouves, a pessoa pode estar a dizer uma série de argumentos, mas tu de maneira nenhuma estás a tentar perceber esses argumentos ou essas partilhas, só te estás a defender. Sim, a pessoa diz qualquer coisa e diz, não, tu é que interpretaste mal, não era isso que eu queria. Exato. Então, começa-me a defender. Começas-te a defender, mas eu também estava muito, muito cansada, não podes pedir coisas, tu sabes muito bem, não é? Portanto, então, defesa... Crítica, desprezo e frieza. E portanto, a proposta do Gottman é que quanto mais cavaleiros estiverem presentes, pior. Ou seja, se nas vossas últimas discussões em casal ou em família ou no local de trabalho com um colega, se estiveram presentes ou se estão habitualmente presentes os 4 cavaleiros, a probabilidade disto ir a funcionar melhor é baixa, não é? Sim, sendo que esta investigação, esta proposta é mesmo dentro da relação romântica, não é? Sim. Só que eu lembrei-me disto no outro dia por causa de uma discussão que tu tiveste com a nossa filha, não é? E acho que é perfeitamente aplicável na mesma, termos isso em atenção se nós estamos... A proposta aqui não é tanto ver o que o outro está a fazer, não é? A proposta aqui é nós refletirmos sobre quais desses cavaleiros estou eu a utilizar. Isso é que aqui é o convite. Qual é que achas que é o... Depois de fazer este primeiro exercício mais voltado para mim, que é quais são, assim, até porque seria, se eu começar vou pensar nisso nas minhas discussões e começo logo a pensar quais são os cavaleiros que a mim utiliza. Sim, já estou ali na crítica, não é? Porque estou a dirigir a atenção para o outro. Sim. Então, se eu fizer, vamos imaginar que eu faço este exercício conforme tu estás a propor, ou seja, eu reflito sobre mim, quais são os cavaleiros que eu utilizo. E também, aqui depende da minha intenção, não é? Claro. Que eu posso ter a intenção, estou a utilizar poucos cavaleiros, tenho que trazer mais, tem que ser ainda pior. Mas se a minha intenção for ter uma relação agradável e duradoura, não é? Porque aqui o Gottman debruçou-se muito sobre se isto continua ou não, não é? E o que é que eu faço a seguir, depois de identificar que tenho aqui um ou mais destes cavaleiros muito presentes? Se me perguntares a mim, sim. Eu agora não vou partilhar nada que venha diretamente do Gottman, não é? Mas no meu ver tem a ver com a minha capacidade de ter uma comunicação mais consciente, que nós já falamos disto várias vezes, não é? Mas começar por reconhecer a partilha do outro como uma partilha, de reconhecer aquilo, de mostrar que eu estou-te a ouvir, estou-te a ver, e depois falarmos sobre nós, não é? Falar sobre aquilo que eu consigo observar de uma forma o mais isenta possível, de partilhar o que é que eu sinto
nesta situação, o que é que eu preciso, e depois o último passo pode ser pedir uma opinião do outro, fazer um pedido ao outro, fazer uma pergunta ao outro. Mas eu acho que começa por reconhecer que, olha, eu estou-te mesmo a ouvir. É? Então vamos ver se conseguimos criar aqui alguns exemplos. E vou-te pôr aqui no papel mais difícil, não é? Que é, imagina que eu venho ter contigo e digo: oh Mia, estou muito zangado com aquilo que tu fizeste há bocado, quando estávamos a falar com aquelas pessoas e tu trataste mal. O que é que seria... o que é que seria aqui, de acordo com os Cavaleiros do Gothman, o que é que seria uma má comunicação da tua parte? Não é? Imagina que tu utilizas esses cavaleiros. Podia ser aqui do como é que seria, por exemplo, da defesa? Mas tu também, tu estás sempre a dizer mal de mim, mas tu também fazes outras coisas e tu no outro dia não te lembraste. O que é que seria o desprezo aqui? O desprezo, tipo, tu que sabes lá sobre alguma coisa sobre esta situação? Eu que sei o que é que eu faço. Não sei. E o que é que seria o ataque? O ataque? A crítica? A crítica, sim. Tu dizes sempre a mesma coisa e não estavas lá, portanto não sabes. E o que é que seria a frieza? Seria fazer de conta que não dizes nada. Olha, preciso tirar a louça da máquina. Sim, agora não quero falar sobre isso. Agora não posso, estou muito cansada. Agora desenrasca-te lá, agora utiliza lá a tal da comunicação consciente. Sim, neste caso és tu que estás a vir comigo com uma necessidade, uma emoção, não é? Portanto, olha, espera lá, estás muito chateado, espera, conta-me lá o que aconteceu. Não é? Espera, vamos sentar, conta-me lá. O que aconteceu? Então há bocado quando estávamos com aquelas pessoas, tu trataste mal à frente das outras pessoas. O que é que foi que eu fiz? Ok? Estás a usar a curiosidade, não é? Em vez de utilizares um dos cavaleiros. Sentiste, envergonhei-te, foi? Ok? Estás-me a procurar ajudar a eu verbalizar melhor o que é que está a acontecer comigo. Sim, tu envergonhaste-me. Sim. Pois é, não foi nada em minha intenção. Peço imensa desculpa por isso ter acontecido. Olha, queres-me contar mais? Ok. Portanto, aquilo que tu estás a procurar fazer aí, do que eu observo, estás a evitar utilizar os cavaleiros e em lugar disso estás a mostrar curiosidade, estás a procurar ativar empatia, não é? Que é procurar relacionar-te com aquilo que eu estou realmente a sentir, estás a reconhecer, estás-me a ver, não é? Estás-me a prestar atenção. Portanto, estas serão as chaves aqui no processo. Há um pull, uma atração muito grande pela defesa logo, né? Que é defender-me, justificar-me, dizer não foi isso, tu é que interpretaste mal, começar a criticar, tu é que me criticaste mal como fazes sempre. Sim, isso estás a dizer, acho que é bom introduzir essa palavra também aqui na parte da defesa, da justificação. Né? Temos muita tendência nas discussões de nos justificarmos para termos razão, né? Também é uma das coisas que eu faço muito, que é quando no meio de uma discussão tu dizes alguma coisa e eu, não foi bem assim, porque mas é que eu tinha feito isso por causa daquilo, porque eu antes já estava e eu estava, e começo a justificar. E justificar é defesa e às vezes também é quase às vezes o que eu sinto é que tu também quase a utilizar uma manobra de diversão, que é, agora vamos focar sobre essa coisa pequenina e eu vou-te explicar essa coisa, quando o que estava aqui realmente em causa era a forma como tu te estavas a sentir. Certo. Não é? E isso passa para segundo plano. Porque no fundo, se nós olharmos para todo o comportamento como uma forma de nós comunicarmos as nossas necessidades de alguma forma, não é? É isso, quando estamos a receber, quando tu vens ter comigo assim chateado dessa forma, estás chateado por alguma coisa que eu fiz, na base dessa irritação, esta frustração, zanga, tristeza, whatever, não é? Está uma necessidade tua por satisfazer. E acho que isso, claro que quando estamos muito nesta linha, fazer isso com crianças é mais fácil do que quando estamos com adultos, onde ambos são responsáveis pela relação. Não é? Esse talvez seja o maior desafio, não é? Porque conseguir utilizar este conteúdo que tu trouxeste aqui e conseguir perceber, ok, eu estou a utilizar estas estratégias, elas não são muito boas porque vão danificar a relação, deixam-me fazer coisas diferentes, né? Então eu agora reconheço e sou curioso e não sei o quê. Só que depois, a seguir,
há uma situação a seguir onde sou eu que chego e estou a entregar algo e aí à outra entra pessoa. E a outra pessoa utiliza os cavaleiros. Quer dizer, eu tirei os cavaleiros de jogo, mas o outro vem com os cavaleiros todos. Só que aquela proposta que fiz há bocado de comunicar o que eu observo, o que eu preciso, o que eu sinto e aquilo que eu quero, de alguma forma facilita isso para outra pessoa. É mais fácil para outra pessoa evitar utilizar os cavaleiros se eu me exprimir dessa forma antes, né? Ok, bom. E se tu não utilizares os cavaleiros, também diminuis a probabilidade da outra pessoa estar a utilizar, não é? Penso que sim. Até porque aqui cada casal ou cada par que possa explorar aqui este conteúdo pode perceber qual é também a dinâmica, porque às vezes a dinâmica é, por exemplo, quando eu jogo o cavaleiro da crítica, o outro joga o cavaleiro da crítica e há uma escalada e claro que misturamos os cavaleiros, portanto a defesa e a crítica vêm muitas vezes de mãos dadas, não é? Sim. Acho que também pode ser interessante pensar em quase nisto como um jogo, que é um jogo que não é nada positivo, porque é um jogo de parece que estamos a tentar ganhar alguma coisa, né? E em que um joga um cavaleiro e o outro joga outro. Mas eu acho que uma das principais frustrações em relação às discussões que algumas pessoas me trazem, por exemplo, numa sessão de coaching ou um aluno que está num curso e começa a falar sobre isto eu aumentei a minha consciência em relação àquilo que está realmente a acontecer quando discutimos. Eu acho que me tornei melhor a utilizar uma comunicação mais consciente, a utilizar, até fui aprender, por exemplo, sei lá, a comunicação não violenta, li os livros todos da minha parentalidade e utilizo parentalidade consciente com o meu companheiro ou a minha companheira, e eu acho que da minha parte isto de facto fez com que algumas discussões desaparecessem. Mas quando sou eu a trazer o primeiro input, do outro lado levo sempre... tão cansativo, não é? É assim, pumba, leve. E então eu digo assim, ok, calma, respira fundo e utilizo isto tudo. Mas há uma altura em que eu posso começar a sentir que isto é injusto. Porque como tu disseste, enquanto numa relação de parentalidade eu posso assumir que a maior responsabilidade nesta relação... Toda a responsabilidade é do adulto. Toda a responsabilidade é minha enquanto adulto, mas na minha relação contigo eu não quero assumir toda a responsabilidade pela nossa relação. Uma vez ouvi alguém, agora não me lembro quem, portanto peço desculpa não conseguir dar uma referência a isto que vou dizer, mas é que é importante que cada pessoa assume sempre, numa relação a dois, ambos têm que assumir 100% da responsabilidade. Que não podes só assumir 50% de responsabilidade. Mas quando ambos assumem 100%, é aí que podemos começar a fazer este trabalho, não é? Faz sentido, não faz? Faz sentido, sim. Claro que é legítimo e não devemos retirar isso, porque às vezes eu sinto mesmo como isto pode ser injusto, que é, imagina, tu assumes os teus 100%, e eu assumo 0. E tu assumes 100 e 0. E o tempo vai passando. E eu até, do meu lado, até posso ser assim, a relação não está a correr assim tão mal. Não está a correr assim tão mal porque tu estás a assumir a responsabilidade toda e estás sempre a fazer este trabalho. E eu, do meu lado, nada. Não é? E isto, às vezes, eu posso ter assim um caráter assim um bocado mais narcisista, mais sociopata, né? E não consigo entender isto. Então eu fico sempre fechado. Ainda por cima tenho aqui os meus cavaleirozinhos todos a proteger a minha posição. E há um momento onde isto pode ficar mesmo pesado. Claro que este é o momento em que às vezes a parte mais consciente da relação diz, esta relação já não me serve. Mas assumir 100% da responsabilidade pela relação, para mim que também quer dizer assumir responsabilidade pelo fim dessa relação. Pelo fim ou pela alteração da natureza da relação. Sim. Isso faz parte desses 100%. Isso faz parte. E isso é se calhar dos 90 aos 100 é aqueles 10% últimos que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade em assumir, que é eu assumi tudo, mas agora não sou capaz de assumir isto. Certo, sim. Ou seja, mais uma vez, o que é que se pode fazer? O que é o ideal? É pôr ouvir, por exemplo, esta nossa conversa ou conversas semelhantes em
em casal, em dupla, que é para depois poder pensar um bocadinho sobre isto. E com cuidado de não parecer que estejamos a utilizar o desprezo, aquela ideia de que eu sou superior porque eu ando a ouvir isto e agora sei estas coisas todas, portanto pega lá, ouve tu também. Não é? Vamos ouvir os dois e vamos refletir, vamos falar sobre isto. É mesmo importante há uma grande diferença e é fácil quando há essas diferenças tão grandes numa relação às vezes de consciência. usamos isto como uma arma de arremesso. Exato, portanto é preciso fazer essa proposta com muita humildade. É como aquela história que eu já trouxe tantas vezes aqui para o podcast, não é? Quando um aluno me diz eu comecei a estudar coaching, mas com o meu marido não dá. Eu digo, então como é que tem acontecido? Ele começa a discutir e eu digo, tu tens que ir aprender coaching, ou quando tu aprendes coaching tu vais perceber. Vai-te fazer bem. Vai-te fazer bem, não é? Que de repente estamos a utilizar o cavaleiro do desdém. Estamos a colocar numa posição superior e isso não ajuda. Não. Portanto, também é bom usar aqui a curiosidade, a atenção, a empatia, também a humildade, não é? De me colocar num local de igual valor. Exato, não é? exato. Sim. Uau, isto é difícil. Fácil. Isto é difícil porque nós agora estamos aqui a conversar faz muito sentido, não é? Faz muito sentido. Como os nossos filhos dizem hoje em dia, faz bués de sentido. Bués de sentido. Só que isto é verdadeiramente difícil quando tu estás no meio de uma discussão e te estão a faltar alguns recursos. Exato, quando foste para o andar de baixo. Sim, quando foi lá para o andar de baixo, não é? Quando começa, no nosso caso em casa até fui para o andar de cima, quando liguei a frieza. Sim. Mas quando isto começa a fervilhar lá dentro, é difícil tu naquele momento dizeres, não, espera aí, não, sou eu a utilizar... Peço desculpa. Não, como tenho necessidades por satisfazer, estou a utilizar os meus colegas. Não, mas a minha intenção é não. É mesmo difícil fazer isto. Mas olha, eu também acho que eu pessoalmente não tenho nenhuma intenção definida que eu quero sempre ser assim. Né? E há aqui podemos ir buscar um bocadinho da teoria da vinculação, né? Porque nós na vida adulta nós também nos vinculamos com os nossos parceiros, muitas vezes se correr bem devíamos ter uma vinculação segura com os nossos parceiros. É a importância da reconexão, não é? Que há sempre, quando desviamos, quando temos uma discussão que não é bonita, não é? Há sempre um momento a seguir e a próxima oportunidade é nesse momento, não é? É no momento a seguir quando vamos outra vez para o andar de cima. E é de aproveitar esse momento, tal como fazemos com os nossos filhos, de fazermos isso com as pessoas que temos essas discussões e termos também a coragem de não fazer de conta que não houve discussão, que eu acho que isso acontece muitas vezes, não é? Principalmente nos locais de trabalho, ou assim, fazemos de conta que deixa passar, não é? Mas também de termos a consciência no momento a seguir, onde estamos todos no andar de cima, porque isso vai nos permitir depois a fazer diferente também no futuro. Quanto mais conseguimos fazer essa reconexão saudável nos momentos, aumenta a probabilidade de nós conseguirmos evitar estas situações no futuro, não é? Portanto, acho que é bom também sabermos e cuidarmos desses momentos. Boa. Enfim, eu acho que desde que tu me falaste nestes cavaleiros do Gottman, acho que também pessoalmente também fiquei aqui com uma linguagem que eu posso utilizar quando estou sozinho a fazer uma espécie de um debriefing pós-discussão. Certo. Que é chegar ao final de uma discussão e quando a pessoa se acalma dizer assim, o que é que aconteceu aqui? Pois, eu tive ali o tempo todo a defender-me, ou eu tive o tempo todo, ou acabei por fugir e fiz de conta que não tinha nada para dizer, ou tive só a desdenhar da outra pessoa, não é? Ou tive a criticá-la o tempo todo, no fundo tive a criticá-la por dizer que ela é que estava a ser agressiva. E esta linguagem também ajuda a fazer um debriefing que depois facilita a reconexão. Porque a reconexão em parte também é depois o ganhar consciência do que é que estava a acontecer e poder partilhar, olha, durante a discussão eu sinto que fui muito defensivo, ou eu sinto que te tratei com desdém, ou eu sinto que fui muito crítico, né? Esta linguagem, ter linguagem
também é importante. Sim. Porque senão chegamos ao final e pronto, já passou, dá-me um abraço. Só que ficaram ali coisas por tratar, né? E portanto agradeço-te me teres dado esta linguagem, ou agradeço ao Gottman e que fez um trabalho e às pessoas incrível, que trabalham com ele. Sim. E é bom termos esse autoconhecimento, não é? Porque eu sei, no meu caso, eu vou muito para a crítica, mas também vou para o desdém, não é? Nas nossas relações, nas nossas discussões pessoais. Não é? Esse é o meu padrão. Mas para eu conseguir mudar o padrão, tenho que reconhecer o padrão e saber qual é. Certo. Bom, e aqui acho que agradeço também por teres trazido isso aqui para o podcast, porque nós já temos dado aqui alguma linguagem, então trouxemos sempre as linguagens do amor, que é fabuloso também. Trouxemos os padrões laser, não é? Temos trazido alguns inputs que são um bocadinho mais teóricos, só que e às vezes são uma ligeira imposição, não é? Porque podem haver outros cavaleiros que não estes, não é? Estamos a fechar um bocadinho as coisas, mas o fechar as coisas, nem que seja temporariamente, dá-nos um bocadinho de linguagem e permite-nos refletir de forma orientada. Exato. É? E isso também faz parte da nossa vida mágica, não é? Sim. Gostei muito de teres abdicado aqui da ideia de eu um dia vou ser tão bom a fazer isto que não vou discutir com mais ninguém, não é? Porque isso é utópico e causa pressão. E depois a pessoa penaliza-se demasiado por ter discutido. Como é que tantos anos de desenvolvimento pessoal e fui discutir com a minha filha, tantos anos de desenvolvimento pessoal e eu e a minha não nos conseguimos entender em relação a isto, né? É bom também, relax, faz parte e também faz parte procurar estar cada vez mais consciente em relação ao que é que está a acontecer comigo nestes processos. Exato, não é? Muito bem. Obrigado, Mia. Já está? Já está. Obrigada, Pedro. Obrigado.